Olá, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje, nós vamos refletir sobre um assunto muito importante, que é sobre a verdadeira felicidade. Sim, porque existe também a falsa felicidade. E nós vamos ver isso hoje, através da palavra do Senhor. Qual a verdadeira felicidade, qual a falsa felicidade. Quando nós sentimos uma dor, seja uma dor de cabeça, seja uma dor de dente, algum problema na nossa saúde, física, nós vamos ao médico ou ao dentista, E lá o médico passa o quê? Uma receita, A dentista também cuida do dente e passa sempre alguns remédios. Então, isso é uma receita, E a gente segue, por quê? Porque a gente quer se ver livre do problema, Então a gente segue ali, toma os remédios necessários para sanar o nosso problema. E não é diferente com a questão da felicidade, O Senhor também, Ele deu uma receita para a gente sobre a verdadeira felicidade. E é isso que nós vamos ver hoje através da palavra de Deus, que é a Bíblia, Então lá em Gálatas 5, de 13 a 25, eu vou ler para que a gente possa entender um pouco o que é que o Senhor fala sobre a verdadeira felicidade. Então aqui diz assim: a liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. E segue aqui no 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então vamos nos ater nessa palavra aqui, vos prevenir. Já outrora vos preveni. Então o Senhor está nos prevenindo com essas palavras, Mas continua aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos prestar bem atenção nessa palavra aqui, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então, por que eu digo que aqui é a verdadeira receita, que o Pai Celestial nos dá da felicidade? Porque aqui ele está falando que temos as obras da carne e os frutos do Espírito. E que se a gente andar nas obras da carne, não vamos herdar o reino de Deus. Então não vamos ter a verdadeira felicidade depois que sairmos da terra, Se não dermos ouvidos a essas palavras do Senhor, Ao contrário, se a gente procurar andar pelo Espírito, seguindo a Cristo, o exemplo de Cristo e fazendo as coisas que Ele nos aconselha, nós vamos ser felizes aqui na terra e também na eternidade, Então aqui, quando ele fala aqui sobre, que ele diz assim, como já outrora vos preveni, que não herdarão. Quando o Senhor fala uma coisa, ele não volta atrás, porque ele sabe por que está falando isso, Aqui fala que a gente tem que evitar o quê? A idolatria, a inimizade, as iras, E o Senhor, quando ele nos dá o conselho, é para o nosso bem, Porque pensa bem, se a gente ouve esses conselhos e coloca isso em prática na nossa vida, dificilmente a gente vai ter inimigos,
a gente vai andar irado, com raiva, com ódio, né? Procurando inimizade, como ele fala aqui, dificilmente isso vai acontecer. Aí você pode me perguntar, mas como é que pode uma pessoa vir falar mal de mim se eu ter feito nada, tá me defamando e eu tenho lá sangue de barata? Então isso tudo é uma desculpa que a gente dá para o nosso comportamento errado. Caso isso aconteça, né, de alguém se levantar contra nós, de falar coisas, de nos defamar, nós temos o que é que Cristo falou lá atrás. Ama aqueles que te perseguem e te maltratam, ora por eles. Então a gente tem que orar e buscar o Senhor, porque o Senhor, ele vai dar um meio de provar que você é inocente sobre aquilo que aquela pessoa está falando. E aquela pessoa é que vai ficar, né, em maus lençóis, porque ela está sendo mentirosa. Infelizmente, ela está seguindo as obras da carne, né? A gente viu lá, tem uma história muito bonita lá no Velho Testamento, que fala, né, de um homem que armou laços para os judeus, para que todos morressem, mas no fim, quem morreu foi ele, né? O Senhor fez com que aquilo se revertesse em um bem para os judeus, e ele que armou toda aquela cilada foi que acabou morrendo, né? Então são exemplos que o Senhor já nos mostra que a gente não tem que estar brigando. Quando que a gente viu Cristo aqui na Terra brigar com alguém, ir aos tapas, você é isso, olha o que você está falando de mim, nunca ele fez isso, porque Cristo andava em espírito e não com as obras da carne, né? Então, nós sabemos que a verdadeira felicidade é essa, é a gente ter autodomínio, como ele fala aqui, né? Nos frutos do Espírito, a pessoa tem autodomínio. Então, quando a gente tem autodomínio, a gente não vai fazer nenhuma dessas coisas que está escrito aqui, né? Andar cheio de inimigos, e com ira, com raiva. Isso significa que você tem autodomínio. Quantas vezes a gente vê, até em famílias, né? As pessoas brigando e de mal, e um batendo no outro, e um querendo acabar com o outro. Por quê? Porque está sendo guiado pelas obras da carne, né? Mas se a gente busca a obra do Espírito, essas coisas não vão acontecer. Porque quando a gente anda em Espírito, a carne não tem vez, né? Então, podemos ver a falsa felicidade. Eu acho que vocês que lêem a Bíblia sabem da história do rico e do mendigo, né? Que se encontra lá em Lucas, no capítulo 16, de 19 a 31. Vocês podem ir lá e ver, e ler e conhecer essa história, quem não conhece, né? Que o mendigo, Lázaro, ele andava batendo na porta do rico e pedindo esmola, né? Até as migalhas, né? Ele era muito rico. Mas o rico batia a porta na cara de Lázaro. E Cristo que contou essa história, que aconteceu. Então, depois morreu Lázaro e morreu o rico, né? Lázaro foi para o seio de Abraão, porque ele era mendigo, mas ele era temente a Deus, né? Porque não adianta ser mendigo e também um que anda com as obras da carne, que não vai herdar o reino de Deus, né? Ele era mendigo, mas ele era temente a Deus. E o rico foi para um lugar de tormento, né? E lá ele pedia a Deus, a Abraão, que mandasse avisar a família. E Abraão falou para ele que não tinha como fazer isso, porque ele não ia ouvir, né? O que aconteceu? Ele, rico, aqui na terra, né? Talvez até ele tenha se enganado, ele tenha pensado. Eu vou ler a escritura que se encontra aqui em Lucas, capítulo 16. É o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham a lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco, tu em tormentos. Aí aqui ele continua, né? Então aqui mostra, né,
que esse rico, ele vivia numa falsa felicidade. Quem sabe quando ele via Lázaro naquela situação e ele cheio de dinheiro, né? Ele poderia até pensar, ai, como eu sou abençoado, né? Porque eu faço as coisas certas. Ah, ele está nessa situação porque fez tudo errado, agora vem atrás de mim querendo que eu ajude. Ninguém sabe o que se passava na cabeça desse homem, né? Na verdade, ele não ajudava. Se ele não ajudou Lázaro, então ele tinha muitas outras coisas que precisava melhorar e que não, né, não buscou resolver isso aqui na Terra, né? Então, o que acontece? Nós temos que ter muito cuidado, né, em aqui ainda na Terra, porque não é depois que saímos daqui, procurar a verdadeira felicidade. Imagina uma pessoa que anda nos frutos do Espírito, né? Que leva a paz para os outros, que leva alegria, né? Que leva luz, que leva felicidade, como foi Jesus Cristo, né? Ele andou em Espírito. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos atos aqui na Terra e seguirmos essa receita que o Senhor nos dá aqui, porque é uma coisa muito clara. Ele deixa claro que aqueles que não tiverem autodomínio, né, sobre as obras da carne, eles não vão herdar o reino de Deus. Só os que andam pelo fruto do Espírito. Porque Cristo veio e deu exemplo para que a gente realmente siga. E tem uma passagem que Cristo fala assim: quando me viste nu, não me vestiste, e quando me viste preso, não me visitaste. Então, todas as pessoas são filhos de Deus. Né? Todos. E nós temos que olhar todos com amor, com carinho. Né? Agora, é como o Senhor fala, né? Temos o nosso caminho. Eu quero seguir pelo caminho do fruto do Espírito. Então, eu não vou deixar que nada externo venha me tirar deste caminho. E se eu estiver atenta aos conselhos do Pai Celestial, isso não vai acontecer. Porque cada problema que surgir, cada dificuldade que surgir, eu vou lembrar dos conselhos do Senhor. Tenha autodomínio, né? Não ande pelas obras da carne, sim pelos frutos do Espírito. E vamos adquirir a verdadeira felicidade, tanto aqui e o melhor, no mundo vindouro, né? Que é na eternidade. Isso aqui passa rápido, 100 anos no máximo, 80. No instante, outro dia meus filhos eram pequenos, eu era criança, eu já estou uma adulta, já estou com 65 anos. Então é rapidinho que passa isso aqui. Agora a eternidade, né? A palavra já fala, eternidade. E que bom quando a gente segue a receita que o Senhor nos dá. Eu estou buscando andar neste caminho, tenho muito que aprender, tenho muito que me esforçar, mas eu sei que quando a gente se esforça, o Senhor vem em nosso alcance. Que a gente nunca dê desculpa de que é porque eu sou assim mesmo, de que é porque eu não tenho sangue de barata, para fazer o que é errado. Porque isso só vai nos prejudicar, só vai nos tirar a alegria de um dia poder viver eternamente com o Senhor. Então, o conselho que eu dou é esse: antes que seja tarde, né? Porque aqui na Terra a gente pode se arrepender, voltar atrás e seguir o caminho, né, da verdadeira felicidade. Já lá o rico, ele não teve essa oportunidade de se arrepender. Lá não tem como. Lá já é o julgamento, né, das obras que foram feitas aqui. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que não vamos ter desculpa para no outro lado dizer, eu não fiz o certo porque eu não sabia, porque o Senhor hoje ele fala abertamente para todos, a Bíblia está acessível a todos. Tem muita gente chamando, né, para que a pessoa vá para conhecer a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Então que a gente busque realmente trilhar este caminho, que é o caminho de tanta alegria aqui na Terra. Não é que a gente não vai passar dificuldades, problemas, vamos passar. Mas vamos superar, porque estamos no caminho dos frutos do Espírito e não da obra da carne. Então é essa a mensagem, né, que eu quero deixar com muito carinho, com muito amor. E obrigada a todos que estão assistindo meu vídeo e até o próximo.